7 hábitos que anulam o seu remédio e você faz todo dia. Você toma o remédio certinho, mesma hora, todo santo dia, sem falhar uma vez. E mesmo assim, o exame não melhora, a dose só sobe. E no fundo, quietinha, nasce aquela suspeita que ninguém fala em voz alta. Será que é culpa minha? Não, não é. Nos próximos minutos, eu vou te provar que o seu remédio quase nunca falha sozinho. Ele é sabotado. E os sabotadores estão na sua casa agora, na sua cozinha, no seu banheiro, na sua bolsa. É uma pizza, uma caixinha organizadora, um copo de leite, um cafezinho que você jura que é inofensivo. E a última, guarda essa, é a quantidade de água no copo. Essa eu vou deixar pro final, porque ela derruba a lista inteira. São 7 histórias de gente que fez tudo certo e caiu na emboscada mesmo assim. Se no final você não pensar em uma pessoa da sua família que precisa ver isso, eu falei. Mas antes da primeira história, me responde uma coisa. E a resposta vale ouro. Você toma o seu remédio com água, café ou leite? Comenta aí embaixo. Vamos lá, os 7 sabotadores. Número 7, o azulzinho na pizzaria. Imagina aquele cara, 50 e poucos anos, namorada mais nova, primeiro encontro pra valer. Ele escolhe uma pizzaria, pede a pizza 4 queijos com borda recheada. E no meio do jantar, discretamente, ele vai pro banheiro e toma o azulzinho. O comprimido que ia garantir a noite perfeita. Só que a noite chega e nada acontece na hora esperada. Ele sem entender, ela sem jeito. E a culpa caindo no lugar errado. Se esse comprimido era o sildenafila, o mais famoso deles, o Viagra, a bula explica o mistério. Uma refeição muito gordurosa pode atrasar a absorção e reduzir o pico do remédio no sangue. Ou seja, ele pode demorar muito mais para agir, justamente na hora em que a pessoa mais esperava o efeito. A pizza não anula o comprimido, mas pode atrasar o relógio da noite inteira. E se uma pizza atrapalha a noite mais importante do ano, espera até ver o que o porta-remédios pode fazer com o comprimido mais importante que ele toma. Número 6, a caixinha da filha. Imagina a filha, todo domingo à noite, ela senta na mesa da cozinha e monta a caixinha de remédios da mãe. Segunda, terça, quarta, cada compartimento no capricho. É gesto de amor mais organizado daquela casa. A mãe tem arritmia e toma um anticoagulante que protege o cérebro dela de um AVC. O nome? Dabigatrana, ou Pradaxa. E aqui vem uma coisa que quase ninguém fala. Essa apresentação precisa ficar no blister original até o momento do uso, porque a cápsula tem que ser protegida da umidade. Fora dele, pode ir perdendo a força, sem mudar de cor, sem mudar de cheiro, sem avisar. Ou seja, dentro daquela caixinha montada com tanto amor, semana após semana, a proteção contra o AVC pode ir diminuindo. E os outros anticoagulantes, como Eliquis e Xarelto, esses não têm alerta na bula. Porém, a dabigatrana não é a única que é exigente. Cada medicamento tem suas condições de armazenamento e 3 lugares costumam ser péssimos se você guarda no banheiro, no carro e naquela cozinha quente. Vapor de chuveiro estraga remédio em silêncio. O que fazer antes de montar a caixinha de qualquer remédio? Uma pergunta que você descobre na bula. Esse pode sair da embalagem original? Agora, da caixinha, vamos pro café da manhã, porque a próxima história mora num copo de leite. Número 5, o antibiótico cimentado. Imagina a mulher que acorda com ardência forte para urinar, dor, aquela sensação inconfundível de infecção urinária. Vai ao médico, é examinada e sai com a receita de um antibiótico, a ciprofloxacina. E ela, caprichosa, pensa, remédio forte machuca o estômago. Eu vou tomar com um copo de leite, ou junto com iogurte. Dias depois a infecção vai piorando. O médico troca por um antibiótico mais forte, às vezes injetável. E todo mundo culpa a bactéria. Só que o problema podia estar no copo. O cálcio do leite pode se ligar ao ciprofloxacino e formar complexos que o intestino absorve mal. É como cimentar uma parte do antibiótico antes que ele consiga entrar no sangue. Ela engoliu a dose certa, mas o corpo dela pode ter recebido bem menos que era recomendado. O que fazer? Esse tipo de antibiótico e laticínio pedem distância. O intervalo exato da sua marca está na bula e perguntar no balcão da farmácia não custa nada. E se o cálcio prende um antibiótico? Olhe o que o ferro pode fazer com o remédio mais precioso da sua casa. Número 4, o tremor que voltou. Imagina o senhor de 72 anos com Parkinson, os sintomas estáveis havia meses. A levodopa, tomada no horário, devolveu a ele a xícara segura na mão e a assinatura firme no papel.
A família, com todo carinho, resolve ajudar ainda mais. Um polivitamínico para dar força. Semanas depois, o tremor volta e vem o pensamento que gela uma casa inteira. Será que a doença avançou? Consulta com o neurologista antecipado. O medo já instalado. E havia um suspeito que ninguém olhou. O ferro do polivitamínico podia estar prendendo uma parte do levodopa no intestino antes dela ser absorvida. Menos remédio chegando, parece doença piorando. Isso não prova que todo o tremor que volta seja culpa do ferro. Pior de sintoma tem várias causas possíveis e sempre precisa ser avaliado pelo seu médico. Mas um suplemento novo é uma pista que não pode ficar escondida na consulta. O que fazer? Separar os horários e conferir. O intervalo certo depende da formulação, e quem fecha isso é a bula e o profissional. E a regra que vale para o vídeo inteiro, suplemento também é remédio. Seu médico precisa saber de tudo que você toma, até das vitaminas. Chegamos aos meus top 3. E o próximo não veio de receita nenhuma. Foi comprado no balcão ou com uma das melhores intenções. Número 3, o protetor gástrico por conta própria. Imagine o homem que infartou, colocou o stent e saiu do hospital com a receita que segura a vida dele. O clopidogrel, o remédio que mantém o stent aberto. Uns meses depois, ele sente uma queimação no estômago. E faz o que muita gente faria. Passa na farmácia e compra omeprazol por conta própria. Deixa eu te explicar o que acontece por dentro. O clopidogrel entra no corpo inativo. Ele precisa ser transformado pelo fígado na sua forma ativa, e uma das enzimas importantes nesse processo é a CYP2C19. O omeprazol pode inibir essa enzima e reduzir a quantidade do clopidogrel ativo circulando. Isso não significa que todo paciente vai ter uma trombose de stent, o stent entupido. Significa que a proteção pode ficar menor sem ninguém perceber. E tem um detalhe técnico que muda a conversa. Nem todo protetor mexe igual nessa enzima. O pantoprazol, por exemplo, interfere bem menos. Por isso a escolha é técnica, não é de balcão. Então grava essa mensagem de segurança. Se você usa clopidogrel, nunca adicione omeprazol ou algo parecido por conta própria. Precisou proteger o estômago? Quem escolhe é quem prescreve ou acompanha seu tratamento, pesando risco de sangramento e interação medicamentosa. Faltam 2 histórias e a próxima começa com a bebida mais amada do Brasil. Provavelmente ela está na sua mão agora. Número 2, o café, que é o culpado. Caso do meu consultório, uma paciente cuja dose de levotiroxina, o hormônio da tireoide, só subia. Sobe, ajusta, sobe de novo. O endocrinologista tinha orientado, tudo certo. Tome em jejum. E ela seguia. Um dia eu perguntei, a senhora toma em jejum? Claro, doutor. Com água. Ela parou, pensou, com um copo de café preto. Café não quebra o jejum, né? Eu tomo sem açúcar. Ali estava. Se café quebra ou não o seu jejum intermitente, essa é a briga de internet que eu deixo para outro vídeo. O ponto, sem briga nenhuma, tomar a levotiroxina junto com o café pode reduzir a absorção dela. A paciente seguia a regra do médico e a regra da internet ao mesmo tempo. E as duas juntas podiam estar atrapalhando o remédio. E o café não para na tireoide. Segunda história, o ferro da anemia. Compostos do café podem reduzir a absorção do ferro, principalmente dos comprimidos e dos vegetais. E a hemoglobina custa a subir. Terceiro, aquele remédio da osteoporose. Me responde de cabeça. De um comprimido inteiro, quanto o corpo aproveita no melhor cenário possível? Chuta o número. Menos de 1%, uma migalha. E qualquer bebida além de água pura pode reduzir ainda mais a absorção, que já é mínima, do alendronato. Por isso, a regra dele é rígida: estômago vazio, só água pura, um copo cheio e pelo menos 30 minutos sentado ou em pé, sem deitar. Guarda esse copo cheio que ele volta no final do vídeo. E a quarta é a mais dolorida. Homem que esperou 2 meses na fila para fazer a cintilografia do coração. No dia, jejum caprichado com cafezinho, que não conta. Em alguns protocolos desse exame, a cafeína bloqueia os receptores do remédio usado no teste e pode interferir no resultado. O homem precisou ser adiado e remarcado. 2 meses de espera desfeitos por uma xícara de café.
O tempo de suspensão varia de serviço para serviço e alguns protocolos incluem chá, café, chocolate, energético. Então siga a instrução do seu exame à risca. Aí o antibiótico da história 5. Ele também pode fazer a cafeína ficar mais tempo no corpo, com insônia, agitação, palpitação em algumas pessoas. Se acontecer durante o tratamento, é uma pista para levar ao médico, não é um diagnóstico pronto. O que fazer? Café não é inimigo de todo remédio. Mas para alguns medicamentos e exames, horário e intervalo importam. Confere especificamente os seus. E o volume de água que eu prometi lá no início? Chegou a hora. Número 1, o copo de água caro. Imagina o homem que finalmente conseguiu a receita do remédio do momento. A semaglutida oral. A mesma molécula do Ozempic, aquela famosa caneta emagrecedora, mas em comprimido. Comprimido é caro. E aquela esperança, depois de anos tentando emagrecer, 3 meses tomando, e a balança parada. Esse remédio é fraco. Joguei meu dinheiro fora. Ele quase desiste. Até alguém perguntar como ele tomava. Certinho, todo dia de manhã com um copão de água bem cheio. E já emendo meu café da manhã saudável. Pois é, a bula desse comprimido é de uma exigência que quase ninguém conhece. Estômago vazio com no máximo 120 ml de água pura. Mais ou menos meio copo pequeno. Um volume maior pode reduzir a absorção. E depois, pelo menos 30 minutos sem comer, sem beber, sem outros remédios. Fora dessas condições, a absorção, que já é pequena, cai. Ele não estava tomando um remédio fraco. Ele podia estar desligando o próprio remédio todas as manhãs com a melhor das intenções, com aquele copão. Agora, olha para isso. Esse copo cheio é a regra do remédio de osteoporose. Esse meio copo pequeno é a regra da semaglutida oral. 2 remédios, 2 águas opostas, as 2 escritas em bulas que ninguém lê. Até a água tem dose. E essa é a moral das 7 histórias. Ninguém aqui errou por descuido. Erraram porque ninguém contou. O remédio certo na companhia errada pode virar remédio fraco ou remédio que não funciona na hora H. E a culpa cai em quem menos merece, você. O plano é mais simples do que decorar 7 regras. 1. Remédio novo. Faz a pergunta de 10 segundos no balcão. Esse remédio combina com o meu café da manhã? Não custa nada e resolve quase todos os problemas que você viu hoje. 2. Exame que não melhora apesar do remédio certinho. Antes de subir a dose, descreva a cena completa para o seu médico. Como o quê? A que horas? Junto com o quê? A resposta pode estar na xícara, não na dose. 3. Suplemento e vitamina entram na lista que o médico vê. Tudo que desce junto, decide junto. E nada de parar ou trocar remédio por conta própria por causa desse vídeo. Quem fecha cada detalhe é o seu médico e o seu farmacêutico. Esse vídeo não substitui a consulta, ele prepara você para a sua próxima consulta. E a frase para guardar: remédio não falha sozinho. Confere a companhia. Agora, pensa em quem monta a caixinha do remédio de alguém que você ama. Essa pessoa precisa ver a história número 6. Manda esse vídeo agora com a frase: olha a história da caixinha. 5 segundos seus. Um problema a menos na casa que você conhece. E lembra a pergunta do início: água, café ou leite? Volte lá no seu comentário e me diz: mudaria a resposta? Se o vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui, a continuação natural está no vídeo ao lado, o vídeo do glifage e o exame que pode ser fatal. E também o das canetas emagrecedoras. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!